Olá, tudo bom com vocês, pessoal? Bom, sou o professor Xavier. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou professor de História, Geografia, Sociologia, musicoterapeuta e terapeuta também. Caso vocês tenham alguma dúvida, um comentário, hoje a gente está comemorando a consciência negra e é muito interessante, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, né? Um assunto que está sempre em volta aí, né? Em várias gerações, muitas pessoas falam sobre o tema, muitos achismos, e eu acredito que só quem sofre, né? Quem passa por determinada situação sabe o que é realmente. Acredito eu que, independente de qualquer coisa, e a gente nunca vai conseguir poder julgar o que realmente, né, essas pessoas passam. Eu acredito que, né, eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir filme, falo muito sobre documentários, e muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam se perdendo, né, numa onda, principalmente hoje em dia, né, que a gente pode perceber que muitas pessoas acabam fazendo alguns comentários que não são legais, comentários que acabam denigrindo a imagem de muitas pessoas. Isso não é legal. Quando a gente fala aí sobre o nosso histórico, quando a gente fala muito sobre aquilo que nós somos, quando a gente olha para o nosso passado, quando a gente olha para tudo aquilo que foi construído, e a gente vê que tudo aquilo que foi construído no nosso país, no nosso Brasil, foi através dessas pessoas. Eu sempre costumo dizer que quando a gente olha ali desde o começo do nosso país, do nosso Brasil, quando a gente olha ali aquela colonização no qual os portugueses eles acabam trazendo forçadamente essas pessoas, né? Eu falo pessoas, não falo negros, né? Porque para mim são pessoas, são humanos. Eles deixaram ali famílias, filhos, esposas e vieram aqui construir uma nação. Eu vejo muito quando a gente olha ali o retratar, né? A gente fala ali sobre a questão do mundo, quando a gente olha ali essa parte, né, que você vê várias pessoas, né, que construíram o Brasil, vários nomes, mas a gente tem que entender que esses vários nomes, essas várias elites, né, que construíram esse país, elas construíram através de uma mão de obra. Tudo aquilo que a gente tem hoje, tudo aquilo que a gente consegue visualizar, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é legal, economicamente, financeiramente, existiu ali por trás de tudo. Desde ali aquela parte ali da parte, quando a gente fala das fazendas de café, cana de açúcar, que foi gerando a economia, gerou economia por causa
dessas pessoas, né, desses negros. E uma coisa que eu acho interessante, uma coisa que eu acho pertinente comentar é sobre a questão, né, quando a gente olha ali no desenrolar de toda a nossa história, a gente começa a olhar ali para aquela revolução, né, que quando a gente olha para a história do Brasil, a gente tem que pensar também que nós temos uma história mundial. Está tudo interligado, tudo tem interligação. Quando a gente pega sobre aquela questão da Revolução Francesa, os ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, e isso vem para o Brasil. Isso daí começa a vir para cá também, começa a se alastrar, e aí é que começa a estourar algumas inícios ali de revoluções, de revoltas. E o que é interessante, quando a gente olha ali para essas revoltas, né, há pouco tempo aí a gente, dia 15 a gente falou um pouquinho sobre a República, né, sobre a proclamação da República, mas o que é interessante é que antes do dia 15 de novembro de 1889, aconteceu, né, muitos movimentos em prol, né, de uma república, mas só que uma república que estava sendo puxada pelo povo. E quem que era o povo? Quem que são essas pessoas que estavam querendo essa, né? A gente pega ali a Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana. Cara, é muito legal isso daí quando a gente começa a avaliar e analisar esses pontos. E a partir daí, né, a gente tem todo aquele desenrolar na França em 1789. O Brasil aqui ainda é uma colônia, né? Tá acontecendo ali uma exploração. Ainda o Brasil não é um país com toda a estrutura que temos hoje. Aí nós temos ali aquela coisa, né, da Revolução Francesa, e uma coisa muito louca que acontece, né, que a gente para olhar, é a decapitação do rei e da rainha. Eles simplesmente guilhotinam o rei e a rainha. Vocês têm uma noção do que é isso? Isso causou ali uma tremenda, né, um espanto, né? O mundo ele começou a olhar e falar, caramba, Portugal sendo ali uma monarquia, é óbvio que eles começaram a temer. E aí teve todo o desenrolar, nós tivemos ali Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele era uma pessoa que veio, né, de repente, aquela sede de sair dominando, colocou ali alguns bloqueios continentais, e entre esses bloqueios continentais ele chega para Dom João VI e dá um checkmate. E aí, você está do lado da Inglaterra ou da França? De Napoleão. Ele não tem dúvida nenhuma. Ele sai de Portugal, pega toda a corte e vai para lá. Aí ele vai para o Brasil. E quando a gente fala de corte, uma coisa que eu acho muito legal da gente falar sobre corte, muitas vezes a gente pensa assim, não, eles trouxeram ali a família, trouxeram apenas ali algumas pessoas. Não, gente, vocês têm que imaginar o seguinte, vamos imaginar que estivesse ali vindo toda a administração, é como se tivesse toda a administração de um país, a parte federal, estadual, os deputados, senadores, e eles vêm para cá. Só que um detalhe que é muito interessante e muito louco, o Brasil ele não tinha nenhum tipo de estrutura, nenhuma, zero estrutura. Tanto é que o Brasil ele era apenas um lugar
que servia exclusivamente para fazer a parte de exploração. E aí eles vêm para o Brasil. Aí o Brasil ele começa a criar uma forma administrativa. Aí você começa a entender que o Brasil começa a trabalhar para essa corte que vem para o Brasil. O Brasil ele começa a se tornar importante. É como se, por exemplo, uma pessoa muito importante chegasse aí na sua cidade. De repente alguém aí mora aí, sei lá, em Salto, não sei qual cidade, mas de repente uma pessoa muito nobre, o Papa, por exemplo. Imagine toda a estrutura que se gera em torno disso. Recursos. E é muito louco que isso daí começa a abrir o olho de todas as pessoas. Falei, puxa vida, o Brasil ele está começando a se tornar ali um reino, começa a se tornar algo importante. E enfim, só que pensa comigo, para a gente olhar e analisar aquele tempo, aí eu fico pensando o seguinte: e essa mão de obra, esses negros? Porque quando a gente fala ali sobre essa Revolução Francesa, esses ideais iluministas e tal, por enquanto isso ainda está sendo uma coisa complicada, né? E o Brasil ele começa a criar essa forma, só que essa mão de obra ela continua lá, continua sendo explorada, ela continua sendo humilhada e não tem vez. O tempo passa. Só eu estou fazendo apenas uma parênteses aqui, tá? Não dá para esmiuçar tudo, mas vamos parar para pensar o seguinte: de repente esse Brasil ele começa a criar bancos, Banco do Brasil, os Correios, criar formas administrativas. Legal, bacana. Toda essa elite, quando eu falo elite, pessoal, são as pessoas que têm um meio de produção, tá? Quem são essas pessoas que têm um meio de produção que a gente está falando? A gente está falando dos fazendeiros, cafeicultores, certo? Opa, pera aí, uma oportunidade que a gente está vendo do que? A gente conseguir fazer as nossas vozes serem ouvidas, certo? Afinal de contas, você não tem mais alguém administrando aqui e levando informações lá para Portugal. Não, você tem o quê? Você tem pessoas, você tem uma pessoa aqui administrando, isso que é legal. Perfeito? E aí dentro desse contexto, a gente olha e fala assim: ok, você tá tendo um rei, tá começando a meio que ouvir essa elite, mas as demandas do povo, porque esse povo que a gente está falando são pessoas que derivaram dos indígenas, dos negros, certo? Que são são essas pessoas. E aí houve uma necessidade, de Dom João VI voltar para Portugal. Por quê? Porque Portugal estava livre de Napoleão Bonaparte. E aí o que acontece? Aí de novo aquela coisa: caramba, Dom João VI vai deixar quem? Bom, nós temos ali Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, uma figura ilustre,
podemos dizer que Dom Pedro ele era o cara do povão, o cara gente fina, falava com as massas, corrompia todo mundo. Ele era o cara que vivia ali nas boates, nos bares. Era o cara que estava ali sempre conversando, trocando ideia. E ele tinha ali o carisma dessas pessoas. A gente começa a entender principalmente o que esse povo ele precisa, né? O que esse povo ele começa a olhar, né? A gente começa a entender esse lado paternalista que o Brasil tem. Muito legal isso aí. E aí ele começa a fazer o quê? Caramba! As pessoas começam a entender, a pensar e falar assim, não, ele é um cara que pode, né, criar, né, um Brasil. E essa elite está de olho nisso daí. É porque essa elite, esses barões do café, eles precisam de uma legitimidade. E essa legitimidade vem através, não tem como, você está vivendo num contexto de uma monarquia, de um Portugal pressionando Dom João para voltar, e Dom João VI é obrigado a voltar para lá também, certo? Ele volta para lá e tem alguém que precisa voltar para lá também. Quem que é essa pessoa? É Pedro de Alcântara, uma figura importante. Dom Pedro I, o cara que andava pelos bares, conhecia todo mundo, trocava ideia com todo mundo, ele era bem visto, todo mundo olhava para ele e falava, nossa, ele é do povo. Ponto aí. Tomem cuidado, pessoal. Às vezes a gente olha para uma figura política e a gente olha assim e fala assim, cara, ele é do povo, ele é legal, ele é bacana, ok? Só que eu sempre pergunto o seguinte, vamos lá, quem que vocês são? Vocês que estão assistindo a live, quem que vocês são? Vocês já pararam para pensar quem que vocês representam? Representam o povo, tá? Vocês nunca podem esquecer quem vocês são. É isso que vocês não podem esquecer, tá? Porque em algum momento essas pessoas que fazem parte da elite, elas vão de repente manipular vocês para conseguir os seus interesses. É isso que foi acontecendo. Ok, tivemos ali o dia do fico. Dom Pedro I ficou aqui no Brasil, passou um tempo, e aí teve a luta pela independência do Brasil. Galera, Brasil independente, 1822, o que é isso? Agora imagina só, o que é uma independência para um escravo? É diferente para quem não é escravo. A independência para um escravo não tem nada a ver com a independência das pessoas livres, da elite, porque a elite ela queria o quê? Ela queria ter voz de comando. Ela ainda não comandava o Brasil. Galera, na verdade assim, a elite ela sempre comandou o Brasil, tá? Mas de acordo com seus interesses. Só que em algum momento esses interesses eles começaram a serem usados para poder usar esses escravos para poder lutar pela independência. E é o que aconteceu. Aí você começa a pensar e analisar. Eu gosto muito de viajar no tempo e parar e olhar e falar assim, cara, olha que loucura. Eles acabaram meio que usando uma fake news e falando assim, ah não, legal, bacana, independência, Brasil livre, nossa,
nossa, todo mundo livre, independente, não vamos precisar mais de Portugal. A elite ela queria se desvincular, tanto é que usou esse Dom Pedro I, houve ali a questão da independência. E uma coisa que é muito louca, que a partir do momento que teve a independência, depois não teve mais nenhum movimento, nunca teve um movimento para de repente falar assim, cara, vamos libertar os escravos, né? Vamos começar esse Brasil da forma correta. Não, continuou da mesma forma, né? Até porque foi uma grande luta e uma grande confusão quando o Brasil ele se tornou um Brasil, porque quando a gente fala se tornar um Brasil, a gente tem que pensar que o Brasil vai criar uma constituição, ela terão regras, tá? E aí o Brasil ele começa a meio que criar uma forma, tá? Só que dentro dessa forma que o Brasil começa a tentar criar, a elite, esses barões, essas pessoas que têm voz de comando, elas não têm um pensamento de libertar os escravos, jamais, de valorizar, de entender, de forma alguma. O Brasil ele continua ali escravocrata, não tem nenhum tipo de benefício para essas pessoas. O tempo vai passando, 1822, Dom Pedro, ele em alguns momentos ele toma atitudes ruins, horríveis, ele cai em descrédito. Leopoldina morre por causa que ele leva, ele acaba tendo uma amante, Marquesa de Santos. É uma confusão, né? Não quero esmiuçar os detalhes, mas o fato é que virou uma confusão. E lá em Portugal também estava tendo ali alguns outros problemas, né? Porque Dom João VI morre, e aí o irmão dele ele quer usurpar o trono, e aí fica aquela coisa, e aí agora? Dom Pedro fica, não vai, fica uma loucura, o Brasil tá fervendo. Aí ele decide, ele pega e vai embora para Portugal, porque ele precisa, porque assim, você tem ali Portugal e você tem o Brasil está começando, Portugal já é um país que já está estruturado, tá? Então ele vai para lutar pelo trono de Portugal, tá? Ele não vai ele não vai ficar no Brasil. Legal. Aí, uma coisa que é muito louca, que ele deixa o filho dele e deixa alguns regentes cuidando dele, né? O Dom Pedro II. Aí, o Brasil ele continua, né, com esses regentes, fazem várias trocas, né? Tem José Bonifácio, nós temos aí o regente Feijó, né? Nós temos aí vários momentos aí em que essa regência tenta aí administrar o Brasil, mas só que é o seguinte, essa elite ela continua ali tendo seus interesses, e esses interesses acabam não sendo aprimorados, atendidos, e essa elite começa a sufocar esses regentes. E aí o povo começa a pensar, fazer o seguinte: bom, Dom Pedro II, né, ele já tem uma certa idade, e tal, e vamos ver como que a gente pode fazer, né? Já sei. Bom, vamos criar uma lei da maioridade. Dom Pedro II, com 14 anos,
Eles aprovam uma lei e colocam um adolescente de 14 anos para reinar o país, certo? É óbvio que ele com 14 anos é diferente de uma pessoa com 14 anos hoje. É bem diferente, tem todo o leque de conhecimento. Só que o fato é, ele é colocado como rei com 14 anos, ele assume a maioridade, tá? E ele começa a governar o país. Só que esse governar, ele ainda continua. Os escravos, eles continuam ali tendo alguns problemas, né? E dentro desse contexto, desse período aí, nós tivemos algumas leis, né, que foram aprovadas, como por exemplo a lei do ventre livre. Só que essa lei do ventre livre é uma coisa muito complexa. Por quê? Ok, a criança ela nasce livre, mas ela vai estar com a mãe. E aí depois dos 18, 21 anos, e aí ela vai para onde? Ela acaba continuando sendo escrava. Temos a lei também dos sexagenários. A partir dos 60 anos, essa pessoa trabalhou 60 anos para o seu senhor, ele vai se tornar livre, mas ele paga um pedágio de mais 5 anos. Só que uma coisa louca, será que ele conseguiria chegar aos 60 anos? Essa é a questão. Nem sempre isso é uma coisa que realmente poderia acontecer. Então, é a lei para inglês ver. Beleza, chegamos em 1888, ponto da legitimidade. Princesa Isabel começa ali, seu pai, Dom Pedro II, já estava velho, ele acaba viajando e tal. E aí eles começam a parar e analisar e entender uma lei para poder ter ali libertação dos escravos. Só que um ponto que é muito importante, 1888, galera, a gente já estava entrando num novo ciclo. O mundo ele já estava entrando num novo ciclo. Que ciclo que é esse? Revolução Industrial, certo? Já estava entrando num novo ciclo. Uma revolução industrial, mecanização, outros tipos de mão de obras. Aí, ok, teve ali a legitimidade, vamos libertar os escravos. Foi uma festa em 1888. Com isso ela comprou briga com toda a elite. Por que ela comprou a elite? Essa briga? Não, ela comprou essa briga não foi simplesmente pelo fato de ter libertado. Ela comprou a briga porque não teve nenhum tipo de ressarcimento para esses senhores, que na visão deles, assim como lá da lei do sexagenário, que a pessoa a partir dos 60 anos era livre, mas tinha que pagar um pedágio, um valor, essas pessoas elas foram jogadas, né? Não, ok, não teve nenhum tipo de plano de carreira para eles, eles foram jogados ao vento. Mas para esses senhores, e quando eu falo senhores de escravos, gente, ó, aí aqui eu já quero dar um parênteses aqui, tá? Vamos lá. Às vezes a gente tem a leviana noção, a leviana ideia que a escravidão ela era só para quem era rico. Eu costumo fazer muito um exemplo do que um celular hoje é só para rico? Não. Todo mundo quer um celular, ou seja, é um objeto de desejo. E o escravo, nesse contexto, ele
pessoas, esses humanos, como objeto de desejo. Então todo mundo queria ter, desde aquele que era rico, que era barão do café, da cana-de-açúcar, assim como uma família normal. Então, essas pessoas, elas ficaram muito revoltadas, né? Oxe, como assim eu vou perder essa minha mão de obra? Eu paguei caro. Eu fui lá na Casa Bahia. Fui lá nas Casas Bahia. Não, eu paguei em 36 vezes. Eu não posso perder. Eu tenho que ter algum tipo de ressarcimento. E é isso que aconteceu. E essas pessoas, elas foram jogadas ao vento. Ninguém se preocupou. E quando eu falo ninguém mesmo. Algumas pessoas que tinham essa leviana, esse leve pensamento, que de repente deve ter pensado, legal, bacana, seria legal, né, dar uma oportunidade de trabalho para eles. Não. Eles ganharam uma liberdade, só que muitos deles acabaram voltando para ser serviçal para os seus senhores, porque eles não tinham onde trabalhar. Eles encontraram preconceito. Afinal de contas, a sociedade ela tem, naquele momento tinha e tem o preconceito. Não era qualquer emprego que se dava. E aí foi surgindo aí todos os dilemas sociais. E quando a gente olha para tudo aquilo que a gente vive hoje, né, a gente para e analisa e pensa, mas cara, é muito louco isso daí. A gente olha para tudo aquilo que acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo aquilo que vocês passam nos seus dias, cada um tem uma realidade. Só você aí que está aí na tua casa sabe o que você passa no seu dia a dia. Eu acho que ninguém, acredito eu que ninguém tem o direito de julgar, tá? Aquilo que vocês passam, porque isso aí é uma coisa histórica. Eu estou explicando para vocês aqui um período da história, mas é um período que, galera, ninguém pode julgar vocês. Eu acho ridículo quando uma pessoa ela defende certas posturas, posturas machistas, posturas racistas. Isso não é legal, isso não é bacana. Todos nós somos seres humanos. E assim, uma coisa que eu acho que nós temos que parar é de normalizar. Normalizar, não dá para normalizar uma coisa ruim, um preconceito. Tem que bater de frente, tem que pegar e falar, não, tá errado. Porque quando a gente normaliza, gente, as coisas ruins acontecem. E não é por falta de conhecimento, não, tá? Quando a gente olha lá tudo isso que eu expliquei para vocês, a escravidão não é algo recente, tá? Começou no século XVII, no século XVI, não, pelo contrário. Quando a gente olha na história da humanidade, essa escravidão ela começa a acontecer lá desde a época do Egito, Roma, Grécia. A partir do momento que um povo ela se vê como maior e melhor, é a chance dessa pessoa oprimir a outra. Entendeu? Então, essa questão aí é uma questão muito complexa que a gente tem que tomar cuidado. Certo cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque a história ela pode se repetir, e o momento que a gente vive hoje, a gente percebe aí que a gente fala
fala sobre questão de mão de obra, né? Que eu vejo o pessoal falar, não tem mão de obra para trabalhar. E a gente vai falando de diversos assuntos, mas a gente não para pensar como que essa manipulação, né? Esse preconceito, ele existe de forma velada, é histórico, pessoal. E o que eu posso deixar para vocês hoje, né, como uma lição, como pensamento, né, eu sempre, isso é uma coisa que eu levo para minha vida, sempre levei para os meus alunos. Tudo aquilo que a gente aprende, que a gente entende, não é só conhecimento. O conhecimento ele é muito bom, muito importante, porém ele tem que ser uma prática, é o nosso dia a dia. Prática é o nosso dia a dia, como a gente age, como a gente trata o outro ser humano. Se a gente não pode ajudar, não atrapalha. Ok? Não posso ajudar, tudo bem, legal, e tá tudo certo, só que não atrapalha. Se você vê uma cena de uma pessoa destratando a outra, fica atento. Se você vê uma cena de uma pessoa humilhando ou menosprezando a outra, fica atento. Ok? Começa a se colocar, comecem a se colocar no lugar do outro. Isso daí é importante, tá? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, tá? Eu não estou falando aqui de meritocracia, que quando a gente fala de meritocracia, nesse país não existe meritocracia. A meritocracia ela é, até porque nem todo mundo tem as condições iguais, certo? Então isso que vocês têm que levar para vocês. Um abraço e até logo, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês.